Fique conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz seja com todos, amém? Amém. Feliz dia dos pais. Amém. Feliz dia das mães. Amém. Porque tem mãe que é mãe e pai, né? Amém. Não é assim? Então, já sabe, né? Deus abençoe a todos, amém? Tenha um ótimo culto, tá bom? Presta atenção. Se eu perguntar aqui, todo mundo já foi em restaurante, foi em churrascaria? Não. Aqui não, assim, todo mundo já foi em restaurante, foi em churrascaria, alguma vez já foi, né? E quando você está lá, que principalmente na churrascaria, que o garçom vem seguir você fala assim, geralmente o pessoal dispensa muito coisa na a parte principal, que é a picanha, não é isso? É assim? O pessoal não. O rapaz está lá querendo colocar frango em você ou não, fala, não, nada disso aí. Você espera um pouquinho, a terceira quarta, não é assim, geralmente? Deixa eu te dar um conselho. Dentro da casa de Deus eu vejo da mesma forma, né? Eu não vou entrar nessa análise, mas é para vocês entenderem. Chega na parte do louvor, você tem que receber. Você vai rejeitar? Mas eu não gosto desse. Oxi, você nem experimentou ainda para saber se gosta, não? A palavra da mesma forma. Você está entendendo, irmãos? Você vem para sair daqui alimentado. Você vai sair alimentado se você estiver atento do que Deus tem para te dar nessa noite. De repente você é que nem alguns amigos meus que não gostam de caldo de mocotó. Eu gosto muito. Alguns não gostam de comida do norte. Eu gosto bastante de comida da terrinha. Tá bom? Então, deixa eu falar para você. Se a comida for muito forte, de repente, come assim mesmo. Vai fazer outra coisa. Ainda que você não goste, coma. Tá bom? Não rejeite, não. Tá bom? Tem pessoa que quer escolher, mas como assim, pastor? Queria que fosse tal pregando. Se não fosse tal pregando, não, mas se fosse tal cantando, escuta. O mais importante de quem vai pregar ou de quem vai cantar é que Deus use ele. Se Deus não usar, não é nada. É pedir para Deus que Deus use ele para te alimentar, para que você saia daqui abençoado em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus, que você saia daqui direcionado, abençoado, guardado por ele. Amém? Hoje é o primeiro dia da semana. Você tem uma semana aí de grandes lutas, mas também de grandes vitórias. Então é necessário que você saia daqui alimentado, edificado, fortalecido, para vencer mais uma semana. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Passa com todos os irmãos, amém? Mais uma vez? Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, no seu verso de número... Um texto muito conhecido. Logo após a Débora... Não, logo após vem nosso irmão Marcos. Depois vem a Débora e a Emanuela. A minha Emanuela. A Emanuela de Jesus. Amém, irmãos? Hebreus, capítulo 13. De repente você fala assim, um texto muito conhecido, mas qual a minha intenção de falar isso para você agora nesse texto? Primeira coisa, que eu orei a Deus e eu não tinha nada para falar, mas Deus colocou esse texto no meu coração. Como essa igreja, na sua maioria, são todos obreiros, e eu quero deixar um alerta para os irmãos. Amém? Os irmãos tomar muito cuidado, né? Que nós homens podemos falhar, mas a palavra de Deus ela não falha. Glória a Deus. Não falha. Capítulo 13, no seu verso de número 15 em diante, amém, irmãos? Até o 19 eu posso ler com os irmãos, só apenas por esses 1, 2, 3, 4, 5, mas apenas um versículo só, tá bom? Diz assim, ó: por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Bem? Amém. Aí vem o 17. Obedecei aos vossos, o que aí? Tá aí? Pastores.
Aqui também estão os vossos guias, ou os líderes, não é isso? Líderes, tá bom? É a mesma coisa. Obedecei aos vossos guias, pastores ou líderes, e sede o quê? E sede o quê? Oi? Submissos. Você está vendo? Quando eu vejo essa palavra submisso, eu lembro das mulheres. Quando a Bíblia fala para as mulheres, vós mulheres ser submissas, elas não querem. Eu entendo, irmãos, né? Elas, não todas, não é todas não. É só um pouquinho que está. Elas estão aprendendo agora, mas vai entrar, tá bom? Elas estão aprendendo agora, mas Deus vai fazer algo. Então, ó. E sede que submissos para com eles. Pois o que? Eles velam o quê? Por vossa alma. Eles fazem o quê? Velam por vossa alma. Você sabia que quando for para entrar no céu, vocês vão entrar primeiro do que o pastor? Ou você acha que o pastor vai entrar primeiro? Vocês vão entrar primeiro, o pastor é o último. Aí por que você acha que o pastor vai entrar por último? Vai ter que dar conta de todas as ovelhas, não é isso? Vamos continuar? Pois velam por vossas almas, como quem deve o quê? Prestar contas. Ixi. Olha só, você vê pais e mães, irmãos, que são péssimos pais e péssimas mães, né? E vão dar conta dos filhos também, porque os filhos é herança de Deus, não é dele não, Deus só deu emprestado, vai dar conta também. Então você vê outra responsabilidade dos pais, dos pastores, dos líderes. Olha como é grande. Vamos lá. Conta. Para que façam isso com o quê? Para que façam isso com o quê? Alegria. E não gemendo. Porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Orai por nós, pois estamos persuadidos a termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Amém? Carta direcionada a quem? Ao povo hebreu, ao povo que conheciam a palavra de Deus. Quando Deus falava comigo à tarde, eu estava estudando algumas coisas, e muito contente com o culto de ontem lá no Jabaquara, né? O culto ontem foi uma bênção lá, irmãos. Foi bênção o culto, graças a Deus. Mais um pouquinho, as irmãs apressaram ir embora, eu não queria ir embora, mas aí começamos embora, eu falei, não. Dormia até meia-noite. Na hora que nós estávamos se ajeitando na casa, nós estávamos se pegando aquela comunhão, parece que nós já estávamos se conhecendo um tempo já, e fala daqui, fala dali. A hora que o negócio estava ficando bom, as irmãs me embora. Não, mano, calma. Chegamos em casa, acho que umas 9, que hora está chegando em casa? 9 e pouco? Que hora está chegando em casa? Umas 9 e pouco? Ia dar 9 horas. Para quem saiu umas 2 e pouco daqui, chegamos 9 horas, você vê, nós está ficando no caminho já, né? Nós está quase lá. Quanto tempo faz que você... Porque você não sai, ó, porque desde a hora de casa, faz parte do culto, né, irmãos? Vamos colocar 2 horas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, ficamos quase 6 horas no culto. Se você colocar assim, entre ida, porque nós somos, né, de metrô e... Como é que é, monstrilho? Nós somos né? Então, desde a hora que você pegasse para cultuar, nós já estávamos no processo do culto já. E eu fiquei feliz, irmão, com aquele culto, viu, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aí já convidado nós, vocês que são convidados nós para ter um culto de ação de graças e convidado nós. Então, Falou que vem domingo que vem. Domingo que vem, ô glória. Então, Falou que domingo que vem? Não amanhã, mas domingo que vem. não, o outro. Vai ser bênção. E foi bênção o culto, irmãos. E eu pensando em tudo que ele tinha contado, do que aconteceu com ele em algumas igrejas, do que ele passou, né, por cima, bem por cima, não quis aprofundar no assunto, mas eu dou corda para a pessoa, né, porque eu vi que ele tinha necessidade do que ele falar. E às vezes, irmãos, não é que você tem que falar muito, você é o sabidão, você tem que dar. Não, você tem que jogar corda para falar mesmo. Você fala, ele fala, você fala que passou também, porque a pessoa tem necessidade de colocar para fora aquelas coisas. E às vezes faz bem não colocar algumas coisas para fora, viu, irmãos? Faz bem, viu? Você não é super crente, não. Você não é aquele que aguenta tudo calado e, né? Não, às vezes você tem necessidade às vezes você tem necessidade de colocar alguma. Desde que você não fala palavrão, sabe? Desde que você não chega a ninguém. Não há. Mas pode pôr para fora. Né? De vez em quando eu estou no trânsito, eu falo, ô filho do capeta,
Para que tudo isso? Só pode ser porque Deus não vai mandar um cara dizer para fazer isso comigo no trânsito. Só pode enviar dos quintos, dos sextos, dos sétimos, menos Deus não vai enviar aquele cara para fazer aquele negócio comigo. Então, de vez em quando eu solto alguma coisinha mais rápido, depois Deus abençoe ele, guarda ele. Irmão, mas pastor, não estou falando que está certo não, viu, irmãos? Presta não, não estou falando que está certo não. Não estou falando que está certo não. O que eu quero que você entenda assim, tem coisa que você acaba aguentando muito calado, sabe? E às vezes coisa de pessoas que vai te falando, vai te apontando, e você tem vontade de meter no dedo na cara e falar assim, ô diabo, cala a boca, aí você quer, não é pra você não. Agora o capeta fala, o dia que você fazer isso com a pessoa, você vai fecha a boca. Aí tá. Será que o capeta está usando eu mesmo? Ela vai ficar assim, mas repara, que se você meter o dedo, não fala pra você não. Você só perde, você chega querendo. Ô Satanás, retira a boca aí, tá bom? Porque só, tem coisa que só pode ser um capeta, não pode ser outra coisa. Voltando para. Eu fiquei muito feliz ontem com o culto, né? Foi bênção, né? Assim, eu fazia tempo que eu não andava desde, eu lembrei assim, irmãos, mais ou menos, desde 94, que eu me lembro que eu não andava de metrô. Desde 94, quando eu ia para Osasco. Olha quantos anos faz. Na hora de voltar, até perder as mãos, vocês até era para descer numa estação na Rosa, é isso? Foram para lá. Foram descer na Vergueira, perder até a estação, ver como estava o negócio. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção assim foi que Deus, vi a bênção de Deus, vi Deus abençoando, vi Deus agindo. Bem, isso me deixou muito, muito contente. Presta atenção. Quando eu vinha orando, pensando no culto, no que o rapaz passou, com liderança, com os pastores, sabe? O pastor se fez tanta coisa com ele. E eu fiquei pensando ainda, sabe? Pensando sobre, não é fácil, irmãos, às vezes ser líder. Não é fácil, pastor. E uma coisa que eu tenho convicção hoje, absoluta. Existem pastores e pastores. Existem os que são levantados por Deus e existem os que são levantados pelos homens. Se você quiser dar bem, se você não quiser, não posso fazer nada. Existe. Agora, o que foi levantado por homem tem culpa alguma? Não. Porque alguém levantou ele e colocou ele para fazer isso. Não adianta, ele não é culpado. E eu comecei a orar a Deus e comecei, né, perceber algumas coisas. E que o rapaz falou assim, até esse nome dele agora de novo. Eu lembro da Vera, dele não. Donizete, eu vou lembrar agora assim. Ele falando que ele foi levantado antes do tempo, né? Assim que ele, né? Às vezes não é o levantar antes do tempo, porque, irmãos, eu não posso falar isso para você, mas eu posso falar para você. Você quer entender um pouquinho? Davi foi ungido rei, depois de quantos anos ele tomou posse do reinado? Entre a unção e ele ser colocado como Deus quer, acho que fez 32 anos. Então Davi foi ungido a rei. Davi acho que recebeu 3 unções. Ele foi ungido rei de Israel, rei de Judá. E parece que ele recebeu, parece que foi 3 unções. Davi recebeu, não lembro agora. Davi recebeu 3 unções. A primeira foi como rei, no lugar de Saul. A primeira. Só que ele não subiu para o reinado, ele não foi para o trono. Não adianta você receber a unção de obreiro e você achar que você já tem que fazer tudo. Não, calma aí. É tudo na hora, você vai no caminho, você vai sendo lapidado, ensinado. Se você souber entender isso, você vai ser um excelente obreiro. Agora, se você achar que com o nome você já é, porque com o nome Davi não era rei ainda, ele estava sendo preparado. Aleluia. Davi estava sendo preparado. Ah, você vai ser missionário. Tá bom, você já é missionário para mim, você já é missionário, não tem problema nenhum. Quer a carteirinha? Te dou a carteirinha. Mas até você chegar onde Deus quer, como missionária, como mulher que Deus quer, filha, se prepara o teu lombo, aí cinge o teu lombo, que a pancada vai descer, você vai amadurecer, você vai aprender a ser ovelha, você vai aprender a ser serva, você vai aprender a dizer amém, que nem ovelha, amém, amém, amém. Está entendendo? Então, da unção até tomar posse daquilo que há um caminho. Deu para entender? Então eu entendi quando ele falou, irmãos, e não adianta eu querer arrebentar, falar demais. Mas eu vi a necessidade de falar bastante. Pastor, o que você está dizendo? Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, aos vossos líderes, e sede submissos para com eles. Por que eu quero falar assim? Porque amanhã vai inverter, amanhã você vai estar aqui e outros vão estar aí. Escreve o que eu estou falando para você. Amanhã você vai estar do lado de cá. Quando me falava, você não entendia nada, eu estava na Remitos, eu lembro que eu vi muito isso aí. E eu fiquei, o que esse rapaz quer dizer? O que quer dizer? Você está ouvindo uma coisa, você está pensando uma coisa. Mas quando você estiver do lado de cá, aí você vai sentir o peso. Aí você vai... Você está entendendo? Aí você vai querer falar que os outros te obedecem. Aí você vai ver que ninguém te obedece. Aí você vai falar, Jesus, o que foi que aconteceu? Aí Deus vai falar assim, aquilo que você planta,
No exército vai dizer assim: quem não aprendeu a ser comandado nunca irá comandar. Tá bom, vai sair tudo. É para os obreiros isso aqui, viu? Tá bom? É para os obreiros. Não é para outra coisa gravada aí. Depois, quem quiser ver depois, veja. Quem não quiser ver, não posso fazer nada, tá bom? E eu não, você acha que eu vou esperar? Porque. Não. A hora que eu estou com a palavra, eu vou falar o que Deus mandou. Presta atenção. Quando fala assim, ó, para nós sermos submissos, irmãos, presta atenção. Eu não vou mandar você matar ninguém. Eu não vou mandar você adulterar com ninguém. Eu não vou mandar você se levantar contra a tua família. Eu sei que eu preciso ter uma direção de Deus para poder te orientar também. Eu não vou mandar você espancar a tua mulher. Eu não vou mandar você espancar teu marido. Eu não vou mandar você espancar a tua filha. Não. Eu tenho uma orientação, tenho uma direção de Deus, tá bom? Pela palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus para te falar o que eu tenho para falar. Agora, se o pastor chega aqui, rapaz, larga essa mulher, eu vou olhar para a Bíblia. A Bíblia não diz que vai falar isso. Amém? Amém. Voltando para cá. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez. Vou falar para os irmãos. Apresse-te, os que não estão conseguindo chegar na oração de manhã, começa a vir a oração de sábado. Apresse-te, começa a vir a oração. Os que não dá, tudo bem, mas os que dá e não está sendo negligente, colocar assim, eu coloco outra palavra, mas vou falar negligente, tá bom? Vou te dar um conselho, apresse. Por quê, pastor? Porque Deus mandou orar só nessa palavra aqui. Deus mandou eu orar nessa palavra. Eu fiquei preocupado, enquanto cada um está pensando em fazer o que quer, eu procuro fazer, todo mundo não, alguns estão querendo fazer o que quer, eu procuro fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Deus manda fazer assim, desse jeito, quando eu vou na intenção. Não dá para falar. Pois, como eu queria prestar contas, para que não façam isso para que façam isso com alegria, e não de menos, porque isso não vos será útil. Pensamos, não vai ser útil a oração que eu vou fazer para você. Por quê? Primeira coisa, eu estou te falando um caminho, eu estou te mostrando como Deus quer que faz, e a pessoa está insistindo em não fazer. Eu vou falar: Deus, eu falei, Jesus. Eu não vou falar para que Deus mata. Não faça as coisas não, nunca faça aí. Jesus, põe a mão na cabeça. Não, nunca, não. Deus que me livre. Porque quem conhece você na tua essência, só Deus. Não conhece você no som do teu coração, não conhece você. Quem conhece a Deus? Mas uma coisa que eu sei fazer é orar. E eu faço: Deus, eu falei, Jesus. Eu ensinei, eu preguei, eu falei, Senhor, eu falei. O Senhor mandou falar de novo, eu falei de novo, Senhor. Eu não queria falar mais, Deus, mas o Senhor mandou falar de novo, eu estou falando de novo. Ó, Deus, eles estão insistindo em não fazer, Deus. Olha o que Deus manda para você, que isso não vai te ser útil. Não vai te ser útil. Não vai te ser útil. Amém? Amém. Eu falo para você assim: vamos se unir, vamos fazer tal coisa. Aí vem o outro: não, mas eu não vejo necessidade disso aí. Eu não quero saber o que você veja, eu quero saber o que Deus manda nós fazer, ponto final. Irmãos, tudo aquilo que vem contra aquilo que Deus passa para nós fazer, irmão, pode ser qualquer coisa, menos Deus. Reino dividido? Casa dividida? Irmão, quem vem para dividir? Irmão, peraí. Quer dizer que Deus manda nós fazer um negócio, porque Deus vai realizar algo, aí vem o outro e fala: não, mas não há necessidade disso. Eu estou falando aqui, eu sei que Deus está mandando falar daqui. Tenho convicção absoluta. Não há necessidade disso aqui. Não há necessidade do quê? A bênção de Deus está na obediência, naquilo que Deus manda nós fazer, não é o que nós queremos fazer. Ah, mas eu conheço a Bíblia. O diabo também conhece. O diabo também conhece. Você está pensando... Não posso fazer essas coisas aqui. O diabo usou o que contra Jesus? O diabo usou, lá no deserto, o diabo usou o que contra Jesus? Se tu és o filho de Deus? Bom, e tem pessoas que usam a palavra para contrariar aquilo que Deus mandou falar para os irmãos. Mais uma vez, começa a entrar mais, a buscar mais. Um sábado por mês nós vamos fazer uma consagração que vai começar das 5 até meio-dia. Amém.
das 5 até meio-dia. Pastor, não dá para chegar às 5 horas da manhã. E o grupo das irmãs estão convocados para estar aqui, tá bom? Amém. Não dá para chegar às 5, vai chegar às 8, às 9, mas vai chegar não, Jesus, tá bom? Não deu para chegar. Eu entendo, respeito, moço, perfeitamente, nós pode. A única que vai escapar assim, mais ou menos, escapou até agora foi a Simone, porque não é fácil para ela sair lá do outro lado, pegar esse negócio de madrugada, 5 horas da manhã, né? Mas depois das 6, 7, 8 horas da manhã já está meio liberado. Então, nós vamos fazer uma vez por mês, né? Essa consagração. Então, todos convocados, tá bom? Os obreiros está intimado, né? Agora, o grupo das irmãs, né? E já aproveita. Pastor, como vai ser isso? Nós vamos orar. Nós, se você quiser ter oração, se você quiser cantar, você canta. Se você quiser pregar, eu escuto sua pregação, de joelho, deitado aqui. Não tem problema nenhum. Nós vamos ouvir. Se você tiver oportunidade, você já está com a oportunidade. Na oração, você já está com a oportunidade, tá bom? Eu vou ouvir do meu jeito. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Não se intimida nessa hora, tá bom? Nós vamos estar reunidos para buscar Deus e Deus vai se revelar no nosso meio. Amém? Vamos lá? Então, nosso irmão Marcos pode ir. Depois vem a Débora. Vem a Débora e vem a Emanuele. Nós vamos tirar as ofertas e os dízimos. Logo depois nós vamos ouvir a palavra, amém? Os irmãos capazes de ser, amém? Amém. Vou ler aqui em Salmo 121, amém? O pastor estava falando aí sobre buscar, orar. Eu estava lendo ontem uma frase de um coach, ele falava assim, se você não pode começar fazendo tudo de uma vez. Quando você for jejuar, jejua 5 minutinhos, começa de 5 minutos. Você vai se separar para alguma coisa, começa de 5 minutinhos, começa do pouco. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque você nunca vai conseguir. Você vai se atrapalhar. E aí ele fala, eu lembrei disso. Amém? Mas não é isso que eu vou falar. Diz assim, Salmo 121, verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? Por que eu li isso? Hoje eu estava no serviço e o rapaz atrasou para me render. Eu fiquei lá acho que 1h30 ainda, quase 2 horas. E o líder pegou e chamou no rádio e falou, você pode ficar aí mais um pouquinho? Porque eu libero outro menino, porque ele vai vir ainda à noite, e aí o rapazinho da base já te libera. Eu falei, não, tranquilo, pode ir. Sem problema nenhum, segura aí. Não tem problema não. E fiquei lá, não me estressei, não achei ruim nem nada, fiquei lá de boa lá, ficava andando pra lá e pra cá, falando com Deus lá. E aí, quando eu fui embora, eu cheguei no ponto, os pessoal lá tudo agitado, conversando, aí eu tava com fone no ouvido, eu tirei o fone no ouvido pra escutar, né? Eu achei estranho aquele movimento, todo mundo olhando e conversando. Aí eu vi a senhora falando que uns minutinhos atrás, antes de eu chegar, o rapaz estava lá em cima, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. Ele lá em cima lá desceu de bicicleta e roubou a moça no ponto. Aí eu parei, na hora que eu escutei ela falando isso, falei, Deus, obrigado. Glória a Deus. O Senhor guardou a minha saída e a minha entrada. E às vezes a gente para, irmãos, e quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente quer murmurar, quer reclamar. E para glória de Deus, eu não reclamei, eu fiquei ali, na verdade eu até fiquei normal, alegre ali, conversando com Deus. E quando eu cheguei lá, ouvi aquela mulher falando isso, Deus me trouxe essa palavra e falei, Deus, muito obrigado. Aleluia. Porque o Senhor me guardou. E é assim que Deus faz com a gente, irmão. Às vezes a gente acontece alguma coisa e a gente pensa que é para atrasar, mas não é. Tudo que acontece a gente vai tirar a lição daquilo. Às vezes Deus está querendo só te mostrar alguma coisa, querendo te dar um livramento de alguma coisa. E aí a gente acaba ficando estressado e murmurando e perdendo a bênção que Deus tem para nós. Para muitos pode não parecer nada, mas para mim aquilo foi uma grande vitória. Porque glória a Deus, aleluia. Você está chegando cansado do serviço, você quer chegar em casa, ver sua família. Aleluia. E aí eu falei, pô, eu parei e falei, Deus, muito obrigado mesmo, porque para mim foi uma grande vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, nós vamos. Nós vamos tirar as ofertas e os dízimos.
Quem é que gosta do livro de Levítico? Amém. É muita lei, né, irmãos? Muito mandamento, né? Mas mesmo na graça, escuta, mesmo na graça, as leis e os mandamentos, está tudo mudado. Hã? Amém. Quais são os 10 mandamentos? Você vai querer, alguém vai querer ficar da graça, vai querer anular os 10 mandamentos? Hã? Então, mas continua existindo mandamentos, sim ou não? Sim. E vamos ofertar, irmãos? Enquanto você oferta, pode vir para a minha frente, vocês vão ofertar aqui, mas para a minha frente, irmãos, amém? Eu não vou falar, não. Posso contar uma coisa? Algum de vocês já escutaram sobre profecias no Antigo Testamento não cumpridas? É, que não cumprido, não foi cumprido ainda, ainda não se cumpriu ainda. Agora no Novo Testamento. Quando você lê um pouquinho o capítulo 26 de Levítico 27, você dá uma examinada ali, existem algumas profecias que não se cumpriram ainda, tá bom? Mas que vão se cumprir. Amém? Enquanto isso, irmãos, dá um para a Aline, aí nós vamos passar já para quem vai pregar já de direito, tá bom? Se ele toca importante, nós vamos já ouvir. Vai pregar, amém? Se irmãos for ofertar, dizimado, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia na presença dele, glorificado seja o nome do Senhor. Quero pedir perdão a Deus, quero pedir perdão ao pastor, o pastor me perdoe, porque eu me atrasei hoje de novo, pastor. O pastor pediu para eu não me atrasar mais, e eu falei, Nato, eu estou indo na frente para não me atrasar e me atrasei, me perdoa, pastor, em nome de Jesus, me perdoa. Abençoa, Jesus, vai dar graça. Não, atraso é uma coisa terrível, atraso é hábito. Eu sou atrasada em tudo. A Lana deve estar dando risada. Eu acho que eu nunca marquei com ela de ir na casa dela um dia, seja festa, seja o que for, e cheguei na hora. Atraso é uma coisa, não é de Deus, não. Amém? Os irmãos me perdoam. Eu queria contar um testemunho. Os irmãos queriam contar um testemunho, né? Eu vi o Janjão contando aqui, né? E ele falou, pra mim, para os irmãos pode ser coisa simples, né? Mas é coisa maravilhosa, né? Aquilo que o Senhor faz, né? Um livramento. E para mim não tem essa não, pequeno ou grande, eu gosto de testemunhar, porque eu sei quem foi que fez, né? E o Senhor é bom, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? E há um tempo atrás, eu tinha almoçado, né? Com a minha tia, que é minha madrinha, né? E ela tinha falado pra mim, filha, a madrinha ainda não conhece sua casa, vou marcar um dia pra ir lá, eu queria levar alguma coisa pra você. E eu falei, não, madrinha, não precisa e tal, né? E ela falou, não, me fala alguma coisa assim que você não tem, né? Uma coisa assim mais simples que a madrinha possa te dar, mas que você não tem. E aí eu pensei, madrinha, eu não tenho batedeira, né? Eu não tenho batedeira, eu uso a da minha mãe e não tenho batedeira. Se você quiser me dar uma batedeira, pode ser. E aí ela falou que sim, e que tá bom, que ela ia comprar. E aí teve uns tempos atrás aí que eu cheguei até a olhar no site, tinha até pegado o cartão, eu quase comprei, porque eu era doida por causa de uma batedeira planetária, né? Doida mesmo, queria muito uma. E aí, quando foi na semana retrasada, ela me ligou e falou se eu ia estar em casa, só que eu não ia estar, né? E ela falou, eu vou ir conhecer sua casa e eu comprei uma batedeira pra você. E aí, acabou ela não vindo na outra semana, nem na semana passada. Quando foi ontem, ela me mandou mensagem que viria hoje. Ainda eu dei risada, né, que a Ariane falou assim, Aline, você já pensou se fosse uma batedeira planetária? Aí minha mãe pegou e falou pra ela, menos, né? Aí eu falei, a incrédula, né? Jesus tem misericórdia, porque a gente, né, nem pra acreditar naquilo que minha Ariane falou, já pensou se fosse uma, porque ela sabe que eu queria muito, né?
E aí minha mãe pegou e falou, menos, né, Ariane? Eu falei, Ariane, menos, né? Aí ela chegou lá com a caixa, eu peguei, quando eu abri, era uma batedeira planetária. Tá lá no meu armário. Uma batedeira do jeito que eu queria. E ela falou, filha, a tia não perguntou a cor, mas ela acertou, é da mesma cor do meu armário. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor é bom. E tá lá minha batedeira. Eu sei que é o Senhor que cuida da gente, né? Nos mínimos detalhes é o Senhor que cuida. E eu vejo cuidar de Deus até nisso, assim, sabe? Porque eu não me lembro se foi isso, né, irmãos? Não estou dizendo que foi isso. Mas eu não me lembro o motivo pelo qual eu não comprei ela da outra vez. Mas sabe, às vezes eu acho que Deus cuida da gente até nisso, sabe? Às vezes quando você pretende fazer alguma coisa e não dá certo, e a nossa tendência de repente é reclamar. E aí de repente ali na frente você ganha aquilo que você ia comprar, e aí você não vê. Porque o pastor fala que, né, Deus abençoa a gente de todo jeito, né? E eu acho que uma forma de abençoar um dinheiro que eu poderia ter gasto, mas ela me deu, né? Eu não gastei, eu nem me lembro porque eu não comprei, na verdade, né? Não tô falando isso. Mas nessas coisas, né, eu vejo o cuidado de Deus, né? O Senhor é maravilhoso. Eu queria ler com os irmãos em 1 Crônicas, rapidinho, 1 Crônicas, capítulo de número 22. Eu vou lendo, tá, irmãos? Davi faz preparativos para edificar o templo. 1 Crônicas 22. E disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Amém? Eu gosto muito, né, dessa palavra. Se os irmãos forem ler lá no capítulo de número 17, né, um pouco antes, a palavra de Deus diz que Davi, ele queria construir o templo, né, estava no coração dele, né, e era uma coisa boa, e o profeta Natan falou para ele, vai e faz, né, e aí a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele, não, fala que não é ele que vai fazer, que quem vai fazer é o filho dele, né, e você vai ver que e o filho dele era Salomão, porque ele começa a preparar as coisas todas para que Salomão construísse aquele templo, né? E eu já acho muito interessante isso, né? Assim, nesse aspecto desse olhar de cuidado para que o filho dele fizesse todas aquelas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, e que eu gosto dessa palavra, é essa questão que no coração dele não habitou nenhum tipo de arrogância em dizer, né, eu não vou levar a fama por esse feito. Né? Ele simplesmente tinha no coração dele que a casa do Senhor fosse construída, independente se seria ele ou se fosse o filho dele, esse era o desejo do coração dele, né? E eu pensando isso hoje, né, no dia de hoje, né, eu falando, Senhor, né, nós temos que ter cada dia mais esse amor pela obra do Senhor, não só com aquilo que nós estamos fazendo, entender que nós somos um corpo, que Cristo é a cabeça e cada um de nós somos os membros, né? Então, assim, de repente, quando é algo que eu marquei, é a campanha que sou eu que estou dirigindo, ou é o culto na casa de fulano que fui eu me empenho e eu fico ali feliz porque aquilo é eu que vou fazer. Mas, de repente, está tendo lá a campanha que nem teve na casa do Kleber na sexta-feira, eu não me lembrei nem que tinha campanha e não fui, porque eu não me lembrei, porque não tinha nada a ver aqui na minha casa. Mas por quê? Provavelmente porque não sou eu que estou à frente, né? E não é dessa maneira, nós somos um corpo, então nós temos que ter mãos para ajudar em tudo, e aí vai entrar aquilo que o pastor tem falado, né, sobre união. Não interessa quem é que está na frente, não interessa quem é que está fazendo, a obra é do Senhor, nós somos um corpo e todos nós somos importantes, todos nós podemos ajudar, né? E eu fiquei pensando nisso, né, sobre se empenhar em tudo aquilo que for acerca da obra de Deus, independente de quem está fazendo ou de quem está deixando de fazer, a obra é do Senhor, né? A obra não é do pastor Joel, a obra não é de quem dirige o culto, a obra não é de quem prega, a obra é do Senhor. E tudo que nós vamos a fazer para a obra do Senhor, né,
o Senhor se alegra, né? É para que o nome dele seja glorificado, né? E eu fiquei pensando assim, né? Nessa atitude de Davi. E ele fala, porque eu vou preparar, porque a casa do Senhor vai ter que ser feita em excelência e ela vai ser magnífica. Ele não estava preocupado com quem ia fazer ou com quem deixava de fazer. O interesse dele era ajudar, né? Ele podia falar, já que não sou eu que vou fazer, deixa que ele se vira, né? Mas não foi esse o pensamento dele, pelo contrário, ele teve cuidado de fazer tudo, de preparar tudo para que Salomão pudesse edificar. E eu não acredito que fosse porque era o filho dele, mas eu acredito que era porque era a casa do Senhor, porque foi no coração dele que nasceu aquele desejo, né? Então que nós tenhamos todos os dias desejo, amor pela obra do Senhor, independente, né? Que a nossa união seja vista também dessa maneira. Ah, um está fazendo, precisa de ajuda, então vamos todo mundo lá. Ah, fulano que vai dirigir, mas vai todo mundo ajudar, porque amanhã pode ser eu, porque poderia ser eu, e acima de tudo isso, porque é para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nos lembrarmos que tudo é por causa dele, tudo é para ele, né? Ele tem que ser o centro de tudo, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Vamos passar agora. A Dani vai estar pregando. Interessante que ontem, quando eu estava lá na linda lá em Donizete, eu olhava para a garagem, né, assim, eu vejo um culto nessa garagem, né? Eu olhava e vi um culto na garagem, eu não sabia. Eu olhava para trás assim, eu vi um culto nessa garagem, mas eu estou na carne. E eu olhei de novo, olhei, presta atenção, tem culto nessa garagem. Acabou o culto lá, quando acabou o culto ele contou, né? Que tinha culto lá na garagem mesmo, né? Ele falou assim, eu vou fazer um culto de ação de graça e eu vou convidar vocês para vir no culto de ação de graça. Aí eu comecei a dar risada, falei, eu não via mesmo o culto. Aí ele contou que de lá parece que tem uma igreja, eles ajudando o pessoal de lá, eles são a igreja. Eu fiquei feliz, irmãos. Amém? Foi bênção no nome de Jesus. Continuar orando pelo Donizete, pela Vera. Todo domingo vem, ora a Deus que ele venha, né? E Deus sabe o que faz, né? Tudo está no nome de Deus, amém? Se a Adélia vai cantar, vai profetizar, vai abençoar, vai pregar. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Somos irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? É maravilhoso. Estava vendo uma postagem de um amigo meu, né? E eu achei tão engraçado. Ele cantou um louvor e ele escreveu assim na legenda: aquele dia que você só quer ficar sentado e que você só quer ouvir Deus falar com você, mas Deus acha por bem te usar por misericórdia e graça para falar com outras pessoas. E aí eu achei engraçada aquela legenda e eu me lembrei de um dia em que eu fui na casa dele, que aconteceu uma situação lá, né, com um amigo meu também lá, e aí eu também estava muito mal, e naquele dia eu fui achando que eu ia ajudar alguém, e eu saí de lá ajudada e curada pelo Senhor, porque naquele dia eu estava precisando, mas eu saí de casa achando que eu ia ajudar quem estava precisando, e eu fui ajudada. E como o pastor já contou o testemunho dele, que ele foi curado através de um abraço naquele dia, foi um abraço também que me sarou, que me ajudou a ficar de pé, e desde aquele dia eu não voltei mais para trás, eu continuei caminhando com o Senhor, e glória do Senhor, eu estou aqui até hoje, né? E aí eu estava me lembrando disso, sentada ali, quando o pastor falou para mim: Dani, quem vai pregar hoje? Eu falei, não sei. Ele falou, ou você ou o ovelha. Eu fiquei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E porque eu estava me sentindo exatamente nessa situação de querer ouvir, só ouvir, né? E aí quando ele falou isso, eu me lembrei da postagem que eu tinha lido, e aí eu agradeci ao Senhor, falei, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade, se é isso que o Senhor quer, amém, né? E quero abrir com os irmãos Jó, capítulo 4. Eu li essa palavra ontem, né, lá no culto, lá na casa da nossa irmã Nayara, e o Senhor falou muito comigo já antes, e ontem lá falou mais ainda, e eu sei, tenho certeza que o Senhor vai continuar falando, amém? Amém. Diz assim, então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas.
As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Versículo 7. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Só vou ler só essa parte, né? Não é segredo para ninguém, aqui na igreja todo mundo já sabe do testemunho do meu pai, que eu venho contando assim a cada dia, falando sobre as vezes em que o Senhor me deu palavras que falavam de confiança e que era para eu pregar dizendo: confia no Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai... E quando eu de repente me deparei com essa situação, fiquei com medo de que Deus não fizesse nada, né? E eu até me lembro que alguns dias antes dele sair para ir para o hospital, acho que no dia mesmo antes dele ir para o hospital, eu fiquei conversando com ele um tempão, e aí eu falei para ele: pai, fique em paz, Jesus sempre realizou milagres, e se ele achar por bem realizar um milagre, ele vai fazer. Esse pé não vai ser amputado nada, o médico pode falar o que ele quiser. E aí falei, e antes dele sair, ele pegou e falou para mim assim: ó, Adélia, eu tô indo para lá e eu tô apegado a tudo aquilo que você me falou. E aí ele foi embora, e aí bateu o medo. E aí eu fiquei com aquele medo, e aí todas as vezes em que eu vinha, em que eu ficava angustiada com a situação, eu falava para o Senhor: Senhor, eu dei para ele aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é a certeza que o Senhor pode realizar um milagre. Mas e se o Senhor não fizer agora, o que vai acontecer com tudo que eu falei para ele? Ele que já não acredita, vai acreditar menos ainda. E aí, eu na minha mente ficava pensando: se o Senhor não fizer nada, é que ele não vai acreditar mesmo, é que ele não vai querer nunca saber de Deus, da igreja, da palavra, é isso que ele nunca mais vai querer saber mesmo. E aí, passou alguns dias, aí eu descansei, né? Eu vi assim o Senhor falando comigo, aí me deu aquele alívio, aquela paz, aí eu tive certeza absoluta de novo de que não ia acontecer mais nada. Aí no dia seguinte, minha mãe me ligou e falou pra mim que o médico já tinha passado, tinha avaliado de novo a ferida, e que não tinha jeito mesmo, ia ter que amputar, e que ela já tinha assinado o papel. Aí vai eu entrar em desespero de novo, chorei tudo de novo, falei: Deus, agora já era, agora acabou, agora não tem mais jeito. E aí fui, a médica pediu a doação de sangue, fui pra lá, e aí minutos antes dele descer pra sala de cirurgia, eu conversei com a minha mãe e falei: mãe, pai já desceu? Ela falou: não, vai descer já, tá esperando só a médica passar aqui. Aí eu já tava triste, né, já tava triste e conformada que Deus não ia fazer nada. Aí passou mais 5 minutos, estava até o Kleber e o Renato sentado comigo. Ela me ligou e falou: a médica passou aqui, cancelou a cirurgia, não vai amputar mais. Tem uma chance ainda de salvar esse pé. E aí eu fiquei muito feliz, já comecei a chorar de novo. Aí ela pegou e falou: mas já tá chorando de novo? Eu falei: mas agora eu choro de alegria. É engraçado, né, como é instantâneo as coisas que Deus faz. Ao mesmo tempo que você chora, em um minuto você está chorando porque está triste, arrasado, porque você acha que Deus não vai fazer nada. E 30 segundos depois você está chorando de alegria, de felicidade, porque Deus resolveu fazer tudo por você. E assim foi que eu me senti naquele dia. E aí, dentro disso tudo, está falando da confiança, ele faz quando ele chega diante de Jó. Jó já passou por toda aquela situação, onde que ele era rico, perde os filhos, perde tudo que tinha, e o diabo, não contente com tudo que Jó tinha perdido, ainda pede para tocar na pele. E aí Jó não sobra mais nada para Jó, a não ser um caco para se coçar, né? E a mulher dele fala um montão de besteira, quem devia estar apoiando ali agora fala um monte de besteira e enfim, larga ele naquela situação. E aí ele faz, que era o amigo, chega e aí começa a falar para ele: Jó, mas você... Porque Jó, no capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E aí ele fala que eu tivesse morrido, por que minha mãe me abortou? Por que não aconteceu um montão de desgraça comigo? Não é essas palavras que ele fala, mas é mais ou menos por aí. Depois, se vocês quiserem ler, ele vai falar lá. Mas por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Que o dia em que eu nasci seja escuro, que Deus nunca olhe para aquele dia, que aquele dia nunca seja um dia de alegria. Enfim, ele vai amaldiçoar aquele dia, assim, com todas as maldições que ele pode, ele fala sobre o dia em que ele nasceu. E aí o amigo dele chega e
começa sendo, mas Jó, mas você que animou tantas pessoas, que deu força para tanta gente, agora que a nossa situação agora está assim, você não confia mais em Deus, Jó, mas o que está acontecendo? Né? E aí esse versículo 7 aqui ficou muito no meu coração. Qual é o inocente que jamais pereceu? Quando o amigo dele fala isso para ele. Qual é o inocente que jamais pereceu? E aí eu fiquei olhando para trás, e é claro que a gente já conhece o texto, o livro de Jó, e a gente sabe que Jó não é por causa de pecado que ele passa por tudo aquilo. É o próprio Deus querendo dar testemunho dele, de quem ele era e de como é que ele andava e o que ele fazia, e aí então permite essa situação. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu sei que foi o Senhor, o próprio Deus falando comigo. Calma, fique em paz. As situações na vida que acontecem, para que você seja aprovado, para que você entenda que você não precisa se justificar de nada, que sou eu mesmo quem dou testemunho de você, que sou eu mesmo quem te coloco de pé, que sou eu mesmo quem falo quem você é, que outras pessoas que estão próximas de você e que poderiam te ajudar, que poderiam ver como é a sua vida. E aí, enfim, eu fiquei olhando e observando e eu falei, Senhor, me ajuda, porque é difícil, eu não sei assim, não sei qual dos irmãos já passaram por essa situação assim, mas eu vejo assim, quando a gente tem um amigo muito próximo e de repente esse amigo muito próximo acaba fazendo coisas que nos decepcionam. O pastor já falou disso. E aí ontem mesmo ele estava falando, eu não me decepciono mais com pessoas, porque pessoas erram. E não me decepciono mais. E aí eu fiquei assim, eu falei, Senhor, me ajuda, porque ao longo da minha vida vai acontecer esse tipo de coisas com inúmeras pessoas e outras pessoas comigo também. Porque eu não sou perfeita e as pessoas que estão ao meu redor também não são perfeitas. Então, talvez elas se decepcionem comigo porque eu não tomei a atitude que elas queriam que eu tomasse. Ou então eu me decepcione com elas porque elas não tomaram a atitude que eu achava que elas deveriam tomar. E aí, no meio de tudo isso, eu fui lá para o capítulo 42, eu nem li o livro todo, mas eu fui lá para o capítulo 42, onde que Deus coloca Jó agora de novo, restitui para ele o dobro de tudo aquilo. E significa que Jó foi aprovado. Jó passou pela prova, demorou 42 capítulos, mas ele chegou aonde que Deus queria que ele chegasse. E Deus restituiu para ele tudo aquilo que ele havia perdido. E aqueles que agora, que antes chegavam até ele para acusar ele, para ofender, chegaram lá e consolaram a Jó e ainda deram presentes a Jó. Lá no capítulo 42 vai falar que um deu pendente de ouro, outro deu um cordão, não sei o que lá. Então essas pessoas que não conseguiam ver o que Deus estava fazendo na vida de Jó, por que Deus tinha permitido tudo aquilo, agora reconhecem que Deus estava na vida de Jó e que era o próprio Deus dando testemunho desse mesmo que parecia que estava pecando e por isso tinha passado por tudo aquilo. E eu queria deixar essa palavra para os irmãos assim, que os irmãos fiquem em paz. Fique em paz, não importa o que esteja acontecendo. Se você está na direção de Deus, se você é aquele que busca o Senhor, que preza a palavra do Senhor, que preza, que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com a obra de Deus, não importa o que pessoas falem, não importa o que outras pessoas digam ao seu respeito. O importante é o que Deus fala sobre você, as palavras que Deus fala sobre você, o testemunho que Deus dá de você. E aí eu estava me lembrando de um louvor até que eu mostrei, acho que foi para a Tia Rosa, se eu não me engano, há algum tempo atrás, de um irmão que ele cantava assim, fique em paz, você não vai precisar dar resposta para ninguém. Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai fazer. Fique em paz, eu já provei quem sou na sua vida. Quando fecharam tudo, eu abri saída. Perdoe os seus inimigos e viva em paz. E aí eu vi esse Jó, porque quando os amigos dele chegam lá, agora que ele já está de novo bem, ele não virou as costas para ninguém. Ele recebeu todo mundo, conversou com todo mundo e ficou em paz com todo mundo. Então, eu quero deixar isso para os irmãos. Fica em paz. A sua história é Deus que está no controle. Se você faz as coisas para o Senhor, se você vive na direção do que Deus te dá, fique em paz, não importa. Às vezes é vizinho falando que não deve, às vezes é pessoas que te conhecem e que dizem que conhecem, mas na verdade não conhecem e acaba falando coisas que às vezes nem é verdade.
e aí você acaba se sentindo acusado, se sentindo constrangido. Não. Fique em paz. Quem dá a palavra sobre você e o testemunho sobre você é o próprio Deus, e você não precisa se justificar. E assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Bênção em nome de Jesus. Amém? Fique em paz. Glória a Deus, aleluia. Como é difícil ter paz, né? No meio de alguma situação, né? Mas é necessário. Por isso que eu vou falar assim, ó, movimento dos irmãos para a paz do Senhor, é necessário que você receba a paz, né? Você vê tudo, aí tem pessoa que não recebe, fica quieto, não abre a boca. Aí fica difícil. Receba a paz, é de Cristo, agora. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmãos. Vamos embora. Estou esquecendo alguma coisa? Não? Hoje feliz dia dos pais para todos os pais. Os futuros pais. Amém. Quando eu falo pai, tem mãe que é mãe e pai, né? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus as mães que são pais demais, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou esquecendo alguma coisa? Eu estou esquecendo alguma coisa. Amanhã haverá culto. Amém? 7h30, não falte. Terça culto. Quarta culto. Quinta culto. Sexta culto. Sábado. 5 horas da manhã culto. Amém. Até às 8. Amém. Eu vou decidir agora, porque se eu colocar no último sábado, é o culto das irmãs, à noite. Seria uma bênção. Pensa que comecei o culto das irmãs à noite. Depois uma consagração pela manhã, à noite. Glória, só glória. Eu fiquei pensando, mas, né, nós vamos pensar no conjunto da obra, né? Então as irmãs não esquecem, né? Ou primeiro ou último, né? Depois eu vou conversar com a minha esposa aqui. Aí nós vamos orar para ver o que é melhor para todo mundo, ao menos. É difícil, né? Assim, às vezes é para todo mundo, mas vai ter que fazer alguma coisa, né? Deus ajude que todos os irmãos entendam que é para o bem da obra de Deus, porque eu creio da seguinte forma: se nós conseguirmos orarmos todos, eu disse quem? Todos juntos, vai ser uma bênção. Amém. Se a oração de um justo tem muito poder, imagina os justos orando juntos. Pensou? Está todo um povo no mesmo propósito orando, que Deus abençoa, Deus abençoa. Deus fala assim: vou abençoar, não tem como. Eles estão tudo unidos de me abençoar. Como é que eu não vou abençoar se eles estão tudo unidos de mim? Então, não só tudo unido. Primeiro é necessário nós reunir e unir, né? No mesmo lugar. Porque vocês têm que vir. Depois que vocês virem as horas, Deus abençoa, salva, Senhor, cura, liberta, transforma, né? Deus faz. Eu começo a orar para Deus agir na minha vida. Porque se é bom para os outros, é melhor para mim. Se eu peço para Deus quebrar os outros, essa oração que eu não faço. É raro, não faço, não lembro fazer essa oração. Para ninguém. Amém? Eu tenho que fazer para mim primeiro, né? Se é bom para os outros, é bom para mim também. Então eu faço para mim primeiro. Amém? Vamos embora? Amém. Não volte, irmãos. Não esqueça dos ensaios. Amém, irmãos? Não esqueça dos trabalhos. Você pode ver que, repara, tem umas 5 minutos ainda. Vamos organizar os trabalhos para ser feito. Ter o tempo para vocês descansar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Para todo mundo descansar, se preparou. Não te mandaram ainda? Pode já, eu vou providenciar. Deus vai ter misericórdia. Pode me cobrar. Pode, deixa eu. Obrigado. Ele não dá minha volta para o Marcos depois, você me lembra? Tem misericórdia, não. Tá bom? Vídeo, tudo, tá bom? Eu pedi semana passada. Licença, não tem. Tá bom? Amém? Vamos organizar, irmãos, essa campanha. Ó, eu não vou. Você sabe, Deus tem a pessoa voluntária, a pessoa que quer fazer. E para você que quer fazer, você tem uma direção de Deus. Davi quis fazer um tempo, Deus falou: não é você, é teu filho. Nem por isso ele deixou de ajudar. Como amigo aqui. Então você quer dizer, às vezes você quer ajudar e você não quer aceitar a proposta de Deus. Não tem como você fazer as coisas que você quer fazer, porque a obra é a tua obra de Deus. Você tem que ajudar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Davi queria fazer o tempo a Deus, mas Deus falou: você não. E às vezes tem pessoas que querem fazer coisas e Deus falou assim: você não. Você faz isso, você quer o outro. Você está entendendo? Davi só preparou todo o material. Mas quem construiu?
Quem consagrou? Tá dando para entender, irmãos? Amém. Tá dando para entender? Você tem que saber. Você tem que ser voluntário. Voluntário para você se pode fazer. Eu estou aqui. O que precisa fazer? E depois tem que saber a direção que Deus quer que você faça. Amém? Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Terminamos por aqui. Ore, irmãos. Ore. Eu não sei se isso. Eu quero só comentar com os irmãos. Não estou falando que isso é verdade ou mentira. Mas eu fiquei muito temeroso quando ouvi isso num judeu messiânico. Ele falou assim, ele usou um texto bíblico e faz a expressão, falou assim: olha, se o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus, presta atenção. Essas igrejas, algumas igrejas que andam causando escândalo, ele falou assim desse jeito, elas vão fechar todas. Na hora que ele falou isso, eu fiquei, não vou falar, foi meio que foi, porque eu fiquei meio temeroso. Porque às vezes isso vai se cumprir, irmão, não tem como, amém? Amém. Se vai começar, não vai mais o exemplo vai ser dele, mas se vai, Deus vai tratar com nós, que tem que ser exemplo, né? Ele falou assim, você vai ver que muitas igrejas vão fechar. Porque às vezes, irmão, não é diabo, é o próprio Deus tratando. Falei por aqui, tá bom? Isso trouxe um temor maior ainda, muito grande ainda. Amém? Eu estava estudando sobre profecias do Antigo Testamento não cumprida, e eu fiquei meio assim. Amém? Vamos embora, tá bom? Deus te abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Se você sabe alguma coisa, depois você der o plano do Senhor. Amém? Abra as tuas mãos, feche os olhos, cubra a tua cabeça. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça com todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Digam amém. Entra no nome do Pai de Jesus e despedimos forte, amém.